Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estudando bastante, desempenhando, pondo todas as suas energias e suas forças para acompanhar nosso curso e para garantir aquela tão sonhada vaga na universidade, no curso dos nossos sonhos ou dos seus sonhos. Não desistam, jamais desistir. Você tem dificuldade, pega, lê, vai para frente, vai para trás, como é que era a nossa história, e vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro, e vamos em frente, não paramos nunca, não devemos parar nunca, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre embriologia, vamos dar continuidade a algumas aulas anteriores, né? E vamos falar então dos anexos embriológicos. Então, embriologia é o estudo dos embriões, né? Os embriões. E aí nós vamos estar falando então hoje dos anexos ao embrião, né? Então, todo o embrião, enquanto está em sua fase de desenvolvimento interno, né? Não é fase de fecundação, porque o óvulo foi fecundado pelo zigoto, que vai formar aquelas células que vocês sabem, os blastômeros, os blastópodos, a mórula, a glástula, né? E assim vai formar um embrião. Este embrião tem nos seus conjuntos ou no seu conjunto tem anexos que servem para diversas funções e nós vamos falar deles hoje, tá? Então são estruturas transitórias, elas vão estar presentes enquanto o embrião estiver ali se desenvolvendo. A partir do momento que o embrião se desenvolveu e nasceu, não tem mais função, não tem mais necessidade de existência. Então elas vão deixar de existir, né? Principalmente nos corpos dos vertebrados. Quem que eram os vertebrados? Eram os animais que possuíam notocorda, né? Que ia formar a coluna vertebral. Perfeito? Então, não fazem parte do embrião. Lembrem-se, não fazem parte do embrião. Por isso são chamados de anexos embrionários, tá? Ok? São oriundos dos mesmos tecidos que formam os embriões, os folhélios embrionários, mas não são o embrião. Chama atenção, repito e repito até vocês fixarem. Os anexos embrionários não fazem parte do embrião, né? São anexos, estão ali para cumprir com alguma função. E nós vamos falar dessas funções hoje. Mas prestem atenção e lembre-se, são formados pelas mesmas células que dão origem ao embrião, né? Os folhélios embrionários, né? Os folhetos embrionários, mas não fazem parte do embrião, não são embrião, tá? Que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, né? Ectoderme ou epiderme, né? A gente já sabe que dependendo se é latim ou se é grega a palavra, tá bom? Esses são os folhetos embrionários ou os folhélios embrionários, tá? Possuem, como eu falei, funções variadas, né? Auxiliam no desenvolvimento e sobrevivência dos embriões. Servem de nutrição, servem de trocas gasosas, proteção térmica, proteção contra choque. Tem várias funções, cada um deles tem a sua função, tá? E novamente, quando o embrião se desenvolver, crescer e estiver pronto para sair do corpo da mãe, ou no momento da saída do corpo da mãe, vão eliminar ou vão se separar desses anexos embrionários, tá? Regridem, desaparecem sua ação após um determinado tempo. São eles saco vitelino, âmnio, córeo e alantoide. Então nós vamos falar dos 4 a partir de agora. Vamos lá? Prestando atenção, sacos vitelínicos ou sacos vitelinos, né? Primeiro anexo embrionário. Então lembre, o saco vitelino é o primeiro anexo embrionário, com função de nutrição, pois armazena o vitelo do zigoto. Então a função do saco vitelínico
é única e exclusivamente nutrir o embrião de água e alimentos e sais minerais, tá? Ok? Proveniente da endoderme, associada à mesoderme, esplancnopleura e está ligada ao intestino animal, né? Então vocês estão vendo aqui, infelizmente eu não posso mostrar para vocês, mas eu com a caneta, então eu vou mostrar com a minha mão, com o meu dedo. Este é o saco vitelino, né? Ele está ligado ao embrião, mas ele não faz parte do embrião. Conforme o embrião vai se desenvolver, ele vai perder a sua função e vai deixar de existir, tá? Nos mamíferos placentários, aqueles que possuem placenta, é pouco desenvolvido, pois o ovo que o deu origem, o oligolécito, possui pouco vitelo, né? A nutrição é feita pela placenta, então nos mamíferos placentários, quem faz a nutrição do embrião, quem faz as trocas de gases, oxigênio, né, fornece água, sais minerais, é a placenta, não o saco vitelino, tá? Nos peixes, o ovo telolécito completo é o único anexo embrionário presente, sendo muito desenvolvido e revestido pelos 3 folhíolos, tá? Então vamos pensar um pouquinho. Lembra o que são oligolécitos? Os ovos oligolécitos e os ovos telolécitos, né? Então, se vocês não lembram, hoje eu não vou falar, porque eu vou obrigar vocês a irem estudar, a ver as outras aulas. Lembra, tem a ver com a posição da parte animal e da parte vegetativa, né, nutricional, do ovo que vai servir para formar lá o polo animal, o polo vegetativo, tá? E tem divisões diferentes. Então, para a gente lembrar, o ovo da aranha, o ovo do sapo, o ovo da ave, né? Então tem posições diferenciadas que dão estruturas diferenciadas ou definições diferenciadas para cada uma dessa posição dentro do ovo, tá? Ok? Então, o saco vitelino dos aves, répteis e mamíferos não placentários, então não possuem placentas, as aves não possuem placentas, os répteis não possuem placentas, alguns mamíferos não possuem placenta, né? Por exemplo, o ornitorrinco. Lembra quem é o ornitorrinco? É aquele mamífero da Nova Guiné, África, Jamaica, Rússia? Não, lá da Austrália, só ocorre lá na Austrália, né? Tem um bico de pato, tem corpo com algumas escamas, algumas proteções na sua pele, parece então uma ave, né? E parece um porquinho, né? Então, bico de pato, parece um porquinho, tem os pés com membranas, tá certo? O saco vitelino é muito desenvolvido, porque é proveniente de um ovo com muito vitelo. Então, por que no ovo da ave nós temos muita clara, né? Que é um conteúdo nutricional para o embrião, né? Nos répteis a mesma coisa, temos os ovos e o embrião vai desenvolver dentro do ovo, né? Aos mamíferos não placentários como o ornitorrinco que colocam ovos. Então estes animais eles colocam ovos, os embriões têm que crescer dentro de um ovo e não dentro de uma placenta, como é o caso do boi, como é o caso do cavalo, são os gatos, os cachorros e nós seres humanos, né? Possui mesoderme, tem função hematopoética, né? Produzindo as primeiras células sanguíneas e vasos. Então, função hematopoética significa função de produzir as primeiras células sanguíneas e vasos do feto, do embrião, tá? E surgiram e possuem mesoderme, tá? Então tem uma camada mediana que vai dar origem a quem? Normalmente aos órgãos
e sistemas internos de digestão, né? Função metabólica, não estrutural, não de revestimento, né? Nos anfíbios é um pouquinho diferente. O vitelo está armazenado nos macrômeros que formam a endoderme. Não possuem uma bolsa típica. Então lá, os mamíferos, os anfíbios, lembra do sapo? Como é que o sapo ovupulava a fêmea? A fêmea liberava seus óvulos no meio ambiente, o sapo macho ia lá e liberava seus espermatozoides sobre aquela quantidade de óvulos, então ia se fecundar, ia ser fecundação externa, né? E ia formar um tipo de ovo com um tipo de saco vitelino, né, dentro para servir de nutrição ao embrião, né? E não possuem bolsa típica, não possuem, né? Olha lá uma foto de um sapo, olha o saco vitelino do sapo, né? Parece que ele está tendo uma deformação, mas não é. Ali que está armazenada a substância que os peixes precisam, né? Tá? Então, olha lá, nós temos o arquêntero, o embrião, o âmnion, a cavidade amniótica, o córion, membrana do alantoide, corioalantoide, membrana do vaso vitelínico e o vaso vitelínico. Então eu falei que pode ser sacos vitelinos ou saco vitelínico, né? Então mais uma vez aqui nós temos um exemplo de um embrião com um saco vitelínico e as diversas estruturas do óvulo, né? Tá? Ok? Vamos falar do âmnion. É uma bolsa com líquido amniótico que reveste o embrião. Então é uma bolsa que está revestindo o embrião. Olha lá a bolsa, né? Olha aqui a bolsa, né? Está revestindo o embrião, né? E protege o embrião do meio ambiente, né? Então evita a perda de água, evita o choque, evita calor, evita frio. Ela está ali dentro, o embrião está ali se desenvolvendo dentro do âmnion, né, protegido, né, dentro daquela estrutura, protegido contra todas as adversidades ambientais e climáticas, tá? Então, função de nutrição, proteção, aquecimento, revestimento, amortecimento a choques, né, mecânicos, tá? Independência da necessidade hídrica, né? Então, dessa forma, existe uma manutenção da higroscopia ou das condições hídricas do embrião, então ele não depende tanto de água, porque tem o âmnion que o fornece essa água e mantém o ambiente úmido a fim de que possam ocorrer todas as reações e os mecanismos orgânicos, né, metabólicos, proveniente da ectoderme associada à mesoderme. Somatopleura, né? Vertebrados com âmnion são chamados amniotas, né? Répteis, aves e mamíferos. Revestimento mais íntimo do embrião, então tá diretamente em contato com o embrião, tá? Então são provenientes da ectoderme, da parte externa da pele associada à mesoderme, né, somatopleura, por isso chamado de somatopleura, né, e como exemplos vertebrados com âmnion são chamados de amniota, né, tá? Répteis, aves e mamíferos. Nós, homens, somos amniotas, tá? Revestimento mais íntimo do embrião. E o alantoide? Então, o alantoide é um anexo proveniente da mesoderme associada com a endoderme. Então, mesoderme é aquela parte mediana da pele associada à endoderme, que é a parte mais interna da pele, formando a esplanctonopleura, né? Quem compõe esse grupo são os répteis, as aves, os mamíferos não placentários, tá? Então,
O alantoide não está interligado com a placenta, lembre-se disso. O âmnion não, né? Mas o alantoide não. Então, novamente, o exemplo do ornitorrinco. Então, olha aqui na figura, a gente tem aqui na figura um embrião, um âmnion, a casca do ovo, o alantoide, que é essa outra estrutura maior, e o saco vitelínico, que é essa estrutura um pouco menor ligada ao embrião, tá? Ok? Preso ao intestino, responsável pelo armazenamento de secreções nitrogenadas. Então, o alantoide armazena secreções nitrogenadas, que porventura o embrião possa necessitar, ou se não, depois ele vai descartar, né? Realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio, e a absorção de cálcio da casca do ovo, né? Então faz essas trocas gasosas entre o embrião e o meio e absorve o cálcio, retira o cálcio da casca do ovo, né? Nos placentários é atrofilado e incorporado ao cordão umbilical e suas funções são realizadas pela placenta. Então, nos placentários, assim como o saco vitelínico, né? Nos placentários não precisa se ter muito do alantoide, né? Então ele é bem atrofilado, ele é bem pequeno, né? Então tem que lembrar disso, temos que gravar isso, tá? Então, nos animais placentários, o alantoide é atrofiado. Por que é atrofiado? Porque não tem função. Nós temos nos animais placentários toda uma placenta que reveste o feto, o embrião, com líquido amniótico dentro para nutrir o líquido, servir de meio para que o embrião se desenvolva, né, protegendo contra o calor e o choque, tá? Ok? E aí nós temos o córion, que é proveniente da associação da ectoderme, mesoderme, somatopleura. E pessoal, lamento muito, mas são coisas que nós temos que memorizar. Eu falei para vocês, lembram que nós vamos tentar sempre fazer esse raciocínio de ir e vir para um lado e para o outro, né? Sempre para tentar fortalecer o nosso pensamento e assim não precisarmos memorizar, porque daí nós vamos lembrar do que nós estamos querendo falar e do que nós estamos querendo dizer. Então, é com vocês, estudem, revejam, reescrevam, escrevam de novo, escrevam de frente para trás, escrevam da forma que vocês acharem que tem que escrever, tá? Falem, discutam, falem com a sua mãe, com o seu pai, façam uma brincadeira na hora do almoço, na hora do jantar, que isso vão ser pontos de memorização bastante bons, bastante efetivos para vocês, tá? Então o córion é proveniente dessa associação da ectoderme com a mesoderme, formando a somatopleura. É o revestimento mais externo do embrião, né? Envolve e reveste todos os demais anexos embrionários, então todos os demais anexos embrionários estão revestidos pelo córion, né? Olha aqui nesta figura, o córion é esta soma da membrana azul com a cor de rosa, que a cor de rosa é o alantoide. Então elas se juntam, se unem para formar o âmnion, né? Tá? E o saco vitelino que está aqui, tá bom? Ocorre em répteis, aves e mamíferos, junto ao alantoide forma o alantocório, né? Nos répteis, aves e mamíferos não placentários. Nos placentários forma a parte fetal da placenta, né? Tá? Então, o âmnion e o alantoide são adaptações ao meio ambiente. O âmnion para proteger o embrião do calor excessivo, do frio excessivo, então ele tem um líquido que protege o embrião de quase tudo, né? Tá? E o alantoide, ok? Que é aquela outra estrutura onde ocorrem algumas
alguns armazenamentos de substâncias e de secreções, tá? Derivados dos anexos embrionários, a placenta e o trofoblasto. A placenta é um órgão transitório também, porque depois que o embrião se desenvolver e nascer, ela não tem mais função e ela vai ser expelida, né? É mista, realiza as trocas nutricionais entre o embrião e a mãe, né? Tá? Formado pelos tecidos fetais, córeo e maternos, decídua basal, né? Reveste o útero. Então, a placenta reveste todo o útero da mãe, né? Com sua pele, com a sua camada protetiva, e assim evita todos os problemas que a gente já relatou aqui. Inclusive, uma placenta bem formada, ela vai evitar o aborto espontâneo, né? Ela vai ajudar no processo de evitar um aborto espontâneo. Por quê? Porque o feto vai estar bem protegido e com todas as condições de desenvolvimento que ele precisa, né? Tá? O trofoblasto inicia a formação da placenta e forma o córeo. Então, olha lá, quem que forma a placenta? O trofoblasto. Forma também o córeo, né? Tá? Troca por difusão, osmose e transporte ativo. Então, a troca da placenta, troca de oxigênio, de água da placenta com o embrião ocorre ou por osmose, ou por difusão, ou por transporte ativo intracelular, né? O córeo produz o hormônio gonadotrofina cariônica, né? Que é o responsável pelo amadurecimento do embrião, né? Os sangues do feto e da mãe não se misturam na placenta. Então, apesar de haver trocas nutricionais, trocas gasosas da placenta com o embrião, o sangue da placenta não se mistura ao sangue da mãe até o momento do seu nascimento. No momento do seu nascimento, há uma mescla, uma união desses sangues do feto com a da mãe, muito importante. Por exemplo, mães que possuem HIV, mães que possuem sífilis ou outras doenças, no momento do parto, no momento que a bolsa se partiu, no momento que o ser vivo vai vir ao mundo, pode haver o contato entre sangue materno e sangue do embrião ou fetal, e com isso contaminar este embrião, tá? O HCG estimula o corpo lúteo dos ovários a produzir progesterona, tá? Então, o corpo lúteo dos ovários. Onde estão os ovários? Nas tropas de Falópio. E ali, então, quando há a fecundação, ele produz muito corpo lúteo, que é para lubrificar, que é para alimentar o óvulo ou os óvulos, né? Tá? E produzir a progesterona. A progesterona estimula o crescimento da parede do útero, aumenta a fixação da placenta e evita o aborto espontâneo novamente. Então, essa progesterona aumenta o crescimento da parede do útero, aumenta a fixação da planta e evita o aborto espontâneo, tá? Então, é muito importante a mulher ter bons níveis de progesterona no seu organismo. No terceiro mês, olha o que acontece, bem bacana, a placenta começa a produzir a progesterona, que até é um meio dela se preservar, né? Tá? E ao final da gestação diminui a produção, o que dá início às contrações uterinas e ao parto. Então, ao final da gestação, lá pela 39ª semana ou 49ª, a mulher para de produzir a placenta ou de alimentar a placenta. E com isso, então, o bebê começa a ter uma necessidade de ser exposto ou sair do corpo da mãe e ir para o meio, o ambiente, tá? Funções da placenta: trocas gasosas, nutrição, excreção, produção de hormônios, defesa imunitária, né? Então isso a gente já falou. Agora, defesa imunitária a gente não falou ainda. O que é defesa imunitária? Alguns agentes, né, vírus ou bactérias, são
causadores de doença nos seres humanos. Então, a placenta tem esta característica de defender contra choques, contra sangramentos, contra calor, contra frio, contra pancada. Então, a placenta tem essa função de proteger o feto, tá? Muitas doenças são transmitidas da mãe para o feto ou para o embrião, como HIV, AIDS, né? Sífilis, toxoplasmose, rubéola. Ou seja, não é porque a gente está sã, ou porque nossa esposa está sã, ou porque a mãe de nossos filhos está sã, que num momento do parto ela possa não contaminar o seu próprio embrião, tá? Então, por isso é necessário ficar muito atento, tá? Então, aqui, ó, placenta, né? Então, nós temos aqui na figura 1, nós temos o colo do útero, tá? No 2 nós temos o endométrio, que é esta camada mais clarinha. Na 3 nós temos o miométrio, que é o do meio. E nós teríamos um ectométrio aqui na parte de fora da placenta, tá? Nós temos o córeo viloso no número 4. Olha lá, o córeo é aqui em cima, aqui que faz essa união com o embrião, né? Nutre o embrião a partir dos vasos sanguíneos da mãe, né? Temos o alantoide, né? Cadê o alantoide? É o número 5, que é essa parte branca aqui, que serve para as trocas, né? Então, essa estrutura vai se perder, assim como as outras estruturas ou anexos do embrião, tá? Temos o amnion é o número 6, não, é o número 7, que é essa parte azul, né? Então ali nós temos todo o líquido amniótico que está nutrindo e dando água e condições e cuidando da temperatura e protegendo o embrião. E por último nós temos o cordão umbilical, que é o número 8, que une o feto, o embrião, ao alantório, à placenta, né? Fornecendo ao embrião alimento, gases, água e todas uma série de necessidades que o embrião precisa para se desenvolver, né? Cordão umbilical. Então, o cordão umbilical é o que une a placenta, o alantório ao feto, né? Então ele tem 2 artérias e uma veia, tá? É envolvido por tecido conjuntivo, que é o amnion, né? Ou a gelatina de Wharton, tá? Também chamada de gelatina de Wharton. O embrião, então o embrião tem uma gelatina que o protege e essa gelatina é chamada de gelatina de Wharton, tá? Ok? Possui circulação invertida, artéria umbilical, sai do feto e transporta um sangue venoso rico em CO2, né? A veia umbilical chega ao feto com oxigênio e nutrientes, né? Então, na circulação invertida, a artéria sai do feto e leva ao alantório CO2 como uma secreção das ações, das atividades metabólicas do feto, do embrião, né? E a veia umbilical chega no feto com oxigênio e nutrientes. Então, olha lá, nós temos nessa figura a estrutura da placenta, a estrutura do embrião com a placenta, onde que acontecem todas as estruturas, e vocês vão ter que estudar e gravar isso bastante bem, né? Então nós temos dentro do cordão umbilical, que é o cor-de-rosa, nós temos 2 artérias e uma veia, tá? Que vão dar capacidade ao embrião de se alimentar e fazer todas as trocas metabólicas, químicas que ele necessita. Tá? Então, o cordão umbilical possui normalmente 55 centímetros, é bastante grande, né? Tá? Certo?
de comprimento. Carrega tecidos remanescentes de folhetos embrionários ou folhetos embrionários e apresenta células troncos em seus tecidos. Ah, células tronco, né? Vamos falar um pouquinho dessas células troncos, um assunto tão polêmico, tão discutido hoje em dia, né? Vamos entender um pouquinho melhor o que são as células tronco. Células tronco são as células encontradas nos embriões dos novos seres vivos. Elas normalmente não apresentam diferenciação e por não apresentarem essa diferenciação, elas podem então ter várias funções e vários outros ações, né, atividades nos embriões, nos organismos, né? Sua função de produzir novas células tronco e as células diferenciadas, né, que produzirão tecidos adultos. Então, essas células tronco são células que vão fazer a diferenciação ou vão ter diferenciação e vão produzir outras características, outras necessidades do organismo, tá? Então, assim, se discute muito o uso de células tronco para combater câncer, para voltar a pessoas enxergarem ou a pessoas a voltarem a ter mobilidade corporal, né? Os paraplégicos e tetraplégicos, né? Então, ainda se estuda e se está estudando e vai continuar se estudando a grande função das células troncos. E o que é legal, o que é ético, o que é bacana se fazer com as células troncos. Alguns dizem que elas podem gerar outros embriões, né? Então, são cientistas de toda parte do mundo discutindo, pesquisando sobre as células troncos e seus potenciais, né? Possuem as seguintes características: são indiferenciadas, então não sofreram diferenciação ainda, são idênticas, né? Não podem se reproduzir por meio da mitose e podem sofrer a diferenciação. Então, não estão diferenciadas, mas podem sofrer diferenciação. Como vão sofrer diferenciação, né? E podem se reproduzir por meio da mitose. Lembra o que acontece na mitose? O cromossomo se afasta, gera-se novas fitas e as duas novas células vão possuir as mesmas características hereditárias dos seus progenitores, né? do núcleo do ovo fecundado pelo espermatozoide, tá? E nessa questão, então, os núcleos se separam e formam novas células, tá? Células tronco são células embrionárias do tipo totipotentes, capazes de formar zigoto, blastômeros, etc. Pluripotentes, capazes de formar linhagens de células do embrião, menos a placenta, blastômero do embrioblasto. Multipotentes, avançado grau de diferenciação, capazes de originar somente um tipo de célula. Então, nós temos 3 tipos de célula tronco, as células embrionárias chamadas de células tronco. São as totipotentes, capazes de formar zigoto e blastômeros, pluripotentes, capazes de formar células do embrião, blastômeros e embrioblasto, e as multipotentes, avançado grau de diferenciação. Então já possui uma diferenciação, tá? Quanto à origem, as células tronco podem ser embrionárias ou adultas. Embrionárias são as células tronco retiradas do embrião. Pode ser feito isso. E é aí que vem a discussão do que é ético e do que é moral, né? Tá? Se tirar uma célula de um feto, de um embrião que não nasceu, então você está fazendo um processo cirúrgico invasivo de muita dor, ou tirar estas células tronco já de indivíduos adultos, são processos muito invasivos, são muito dolorosos, né? Tá? E dependendo da função, são válidos, pode até ser válidos ou não,
tá? Ou podem ter grandes problemas aí de validação, tá? São retiradas do tecido vivo após o nascimento, medula óssea, cordão umbilical, testículo, sangue, gordura, fígado. Ah, mas professor, você não falou que era nas células adultas? Sim, não são mais nas células do embrião, são nas células do feto que já está sendo ouvindo, dando a luz e que vai vir para o mundo, né? Então é desse ser, desta fase ou desse estágio de desenvolvimento do ser, são tiradas células tronco, onde são avaliadas e podem ter inúmeras finalidades, desde que haja compatibilidade genética entre o fornecedor e o receptor. Isso é fundamental, porque senão o processo não funciona, tá? Ok? Funções da célula tronco. Então, recuperação de tecidos lesados. Então, alguém que sofreu um acidente, ficou paralítico, tetraplégico, perdeu mobilidades do corpo, deixou de enxergar e outras doenças. Então, as células troncos podem vir ajudar a esses indivíduos, né? Produção de novos tecidos e novos órgãos. Então, por meio dessa ação é que ela vai permitir que os seres vivos se desenvolvam, porque ela vai estar fornecendo mais órgãos e mais tecidos vivos, né? Produção de novos indivíduos, também assegurando aí o desenvolvimento de novos indivíduos, né? Como eu já falei, esse tema de células-tronco gera grandes e grandes debates, embates éticos, morais, técnicos, né? Devido às incertezas e devido ao processo que as religiões chamam de estar alterando o ciclo natural da existência humana. Tá? Nos vegetais estão localizados nos meristemas das gemas, coifa da raiz e ápice do tronco, pois estão em tecidos embrionários. A gente já falou sobre isso. Tecidos embrionários ou tecidos jovens das plantas são chamados plerênquima, né? Tá? Plerênquima. Esse tecido embrionário, ele vai ter células aí, chamadas células troncos, que podem ser retiradas e colocadas em outros vegetais ou utilizadas em outros vegetais para fazer as reações químicas ou as reações genéticas, tá? Ok? Então, pessoal, essa é a aula de hoje sobre embriologia. Vamos ficando por aqui. Nós vamos terminando esta aula com células-tronco. Vocês, novamente, são aulas rápidas, vocês precisam fortalecer esses conhecimentos, esses conceitos. Então, busquem suas referências bibliográficas, leiam, revejam as aulas, façam apontamentos, vão para a internet, discutam com amigos, com colegas, com familiares sobre os conceitos. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço.